Olá, bem-vindos ao canal Resumo Geek. Hoje vamos resumir o filme de romance sul-coreano chamado Be With You. Alerta de spoilers a seguir. Kim Yeon é uma cartunista de 24 anos que está enfrentando um bloqueio criativo. Lhe foi pedido para criar uma história em quadrinhos romântica, mas ela é especializada no gênero de ação. Assim, quando ela faz algo relacionado a romance, o trabalho fica péssimo e sempre acaba com um toque de violência. O editor-chefe deu à editora executiva Ming um prazo para que elas apresentem a versão final da história em quadrinhos romântica. Se Kim Yeon não for capaz de criar uma boa história, ela será demitida imediatamente. Por causa do nervosismo, ela dificilmente conseguirá fazer fluir seus sentidos criativos. Ming suspira e explica que os leitores devem sentir seus corações baterem mais rápido quando leem a história romântica. Ansiosa, Kim Yeon relaciona os seus batimentos cardíacos a uma insuficiência cardíaca, porque ela nunca se sentiu assim. Então Ming lhe entrega um monte de histórias em quadrinhos românticos para que ela possa fazer um brainstorming das ideias, antes de pedir que traga a história até às 5 da tarde no dia seguinte. Mais tarde, Kim Yeon está sentada em um banco de jardim do lado de fora, desenhando um coração como Ming havia lhe pedido. Enquanto ela está nele, um cachorro bonito caminha até ela, de olho em sua carne seca. Sua coleira diz que seu nome é Kibao. Como eles têm o mesmo nome, Kim Yeon acha que é a sua responsabilidade levar o cão de volta ao seu dono em segurança. Ela lhe dá outro pedaço de carne seca e segura sua coleira. Para a surpresa dela, ele já parece saber onde está seu dono. Ele corre rapidamente, enquanto ela tenta acompanhar, e os dois logo chegam à ponte junto ao lago. O dono de Kibao é um jovem bonito chamado Yan Chin. Ele se vira e Kim Yeon olha para ele encantada, finalmente percebendo o que o editor quis dizer com os batimentos rápidos do coração. Quando Yan Chin pede a guia de Kibao, ela estupidamente aperta a mão dele e fica envergonhada. Ela tenta iniciar uma conversa, mas as respostas do homem são superficiais e demonstram que ele não está interessado. Então ele se oferece para comprar os lanches dela, que o seu cão comeu, mas Kim Yeon se recusa a aceitar. De repente, o cão corre em sua direção, fazendo Yan Chin tropeçar e cair em cima de Kim Yeon. Quando os dois estão apenas a alguns centímetros de distância, ele salta sobre eles, fazendo-os se beijarem. Yan Chin pula imediatamente enquanto Kim Yeon permanece parada no chão, tentando entender o que acabou de acontecer. Depois, ela se levanta e pede sem rodeios o número dele para contatá-lo mais tarde. Yan Chin fica surpreso com o pedido de Kim Yeon, mas antes que ele possa responder, ela recebe uma ligação de sua editora, informando que ela já cometeu um erro e que o prazo é em menos de 1 hora. Kim Yeon não tem outra saída, senão correr de volta para o escritório. Mas antes de sair, ela implora a Yan Chin que espere por ela até que ela volte. Yan Chin está confuso, mas decide esperar por curiosidade. Cerca de meia hora depois, ele recebe uma ligação de seu escritório de arquitetura e tem que voltar para casa. Então ele escreveu seu número em um bilhete adesivo e o cola no banco para Kim Yeon antes de partir. Mas assim que ele se vira, o bilhete sai voando. Em seguida, Kim Yeon chega ao escritório e cria uma história em quadrinhos de 2 páginas sobre o seu primeiro encontro com Yan Chin. A editora fica impressionada com os elementos da história em quadrinhos, como o beijo inesperado e o cachorro fofo. Então ela encoraja a Kim Yeon a escrever mais sobre o personagem masculino, porque ele certamente será um sucesso. Mas para escrever mais, Kim Yeon terá que passar mais tempo com ele. Nesse momento, ela se lembra que pediu a ele que esperasse e volta correndo para o lago. Mas quando ela chega, já está escuro. Embora ela já imaginasse que o homem bonito como Yan Chin não fosse esperar por ela, a ausência dele ainda decepciona. Yan Chin, por outro lado, vai ao seu escritório. Ele é arquiteto e dono de seu próprio escritório. Seu melhor amigo e colega de trabalho, Shen, está esperando por ele no escritório. Shen é próximo da família de Yan Chin, especialmente de seu avô, que faz o papel de casamenteiro sempre que pode. O velho quer que Yan Chin se case o mais rápido possível, mas o problema é que Yan Chin nunca teve sequer uma namorada. Shen revela que ele foi enviado para contar a Yan Chin sobre o encontro às cegas que seu avô marcou, mas Yan Chin se recusa a ir. À noite, Kim Yeon sai para comer fora com seus amigos. Um deles é professor em uma universidade e o outro trabalha em uma empresa. Enquanto conversam, algumas garotas jogam um balde de água em Kim Yeon, no andar de cima. As garotas descem para pedir desculpas, em nome de sua amiga bêbada. Ao ver a logo da camisa delas, Kim Yeon descobre que seu professor ensina na mesma universidade que as garotas frequentam. Assim, quando as meninas falam de alguém que lhes partiu o coração, ela imediatamente sabe de quem elas estão falando. Acontece que todas estão apaixonadas
pressionadas por um professor de arquitetura rigoroso. Elas dizem que ele vai para a universidade para partir corações todos os dias. Acontece que o cara é o próprio Yan-Qin. Ele é professor universitário, além de ser CEO de sua própria empresa. King-Woo também revela que ele nunca se lembra de nenhum estudante ou colega pelo nome. Ao invés disso, ele os chama pelos seus números de identificação. Sabendo que sua amiga está falando de Yan-Qin, Kinian tem ideia sobre como encontrá-lo. Em casa, ela escreve um post no blog sobre tudo que sabe sobre ele, como a sua altura e o nome de seu cão, e pede aos espectadores que a informem se conhece alguém como ele. Um dos comentários diz que eles viram um homem semelhante na universidade. Kinian decide verificar se isso é verdade e vai para a universidade no dia seguinte. A primeira pessoa que ela encontra é uma garota tirando fotos em segredo de alguém no outro quarteirão. Quando questionada sobre o homem bonito, ela imediatamente compreende que Kinian está falando. A garota tira fotos de Yan-Qin e as vende às suas amigas por dinheiro. Ela basicamente abriu um negócio tirando fotos de seu professor. Quando Kinian revela que não quer a foto dele, a Stalker fica confusa. Para evitar ter que explicar, Kinian simplesmente diz que ela é namorada dele. Logo em seguida, os seguranças chegam à procura da Stalker. Antes de fugir, ela pede a Kinian para esperá-lo na frente da sala de conferências do bloco da Faculdade de Arquitetura. Enquanto isso, ela coloca um cartão de memória na bolsa de Kinian. Assim, mesmo que ela seja pega, seu trabalho duro não será perdido. Em seguida, Kinian se senta na referida sala de conferências e fica surpresa quando Yan-Qin entra como professor. Eles fecham os olhos e Kinian acena para ele, mas ele finge que não a conhece e continua sua aula como se nada tivesse acontecido. Ela nota uma caixa de quebra-cabeças no pódio e descobre que todos os anos Yan-Qin desafia seus alunos a resolver o quebra-cabeças. Aquele que resolve pode pedir a ele o que quiser, mas Yan-Qin tem certeza de que nenhum dos calouros consegue resolver um quebra-cabeça tão avançado. Após a aula, as meninas se revezam tentando resolvê-lo, mas falham miseravelmente. Alguns minutos depois, ele entra no salão e nota que Kinian já resolveu o enigma. Surpreso, ele pede que ela venha ao seu escritório. Ela nota o cartão de memória na bolsa e o traz para fora, mas Yan-Qin o apreende. Então ele conecta ao seu computador e descobre que não tem nada além de suas fotos. Kinian jura que o cartão não é dela e que suas intenções com ele são puras. Mas o comentário não faz Yan-Qin se sentir melhor. Mas ele apenas ignora o assunto e pergunta como ela conseguiu resolver o enigma. Acontece que o pai dela também era arquiteto e tinha caixas como essa espalhadas pela casa o tempo todo. Ela costumava brincar com elas quando criança, portanto sabe como elas funcionam. Ela também explica uma maneira elaborada de resolvê-lo, o que impressiona Yan-Qin. Quanto à sua recompensa, ela pede para ser sua assistente pedagógica, para poder ficar mais próxima dele. Yan-Qin concorda, mas afirma que para manter seu emprego, ela precisa fazê-lo lembrar seu nome até o final de semana, ou ela terá que se demitir. Kinian acha que a tarefa é fácil, mas mal sabe ela que Yan-Qin mal se lembra do nome de seu melhor amigo. Para ele, isso é apenas uma perda de tempo, mas Kinian é intransigente para vencer o desafio. Mais tarde, ela conta a Ming sobre seu progresso e escreve mais algumas páginas da história em quadrinhos, em relação à sua recente conversa com Yan-Qin. Ming ama sua criatividade e a encoraja a manter o cargo de professor assistente, visto que isso ajuda a ter boas ideias. Em seu primeiro dia de trabalho, Kinian caminha atrás de Yan-Qin, repetindo a ele seus horários do dia. Ela tenta fazê-lo dizer seu nome, mas ele a chama repetidamente pelo seu número de identificação. Enquanto eles conversam nas escadas, a garota Stalker tira suas fotos. Yan-Qin repara nela e se aproxima mais de Kinian só para irritá-la. Um tempo depois, ele pega a garota Stalker em flagrante, mas é revelado que ela é sua prima, Ji-Kyu. Ele agarra a câmera dela e pede que ela peça desculpas a Kinian por ter colocado o cartão de memória em sua bolsa. Ji-Kyu se recusa a princípio, mas concorda quando ele promete devolver a câmera se ela fizer o que lhe foi dito. No dia seguinte, Yan-Qin entra na sala de conferências e encontra Ki debaixo da mesa. Ela lhe mostra um caderno com seu nome e até traduz o nome para uma piada sobre sexo para que ele possa gravá-lo em sua mente. Yan-Qin sussurra silenciosamente que eles podem fazer essa piada após o casamento e a beija nos lábios. Logo depois, Kinian acorda e percebe que era apenas um sonho. Na palestra seguinte, ela decide trazer seu sonho à vida e se esconde debaixo da mesa. Mas ao contrário do sonho, Yan-Qin imediatamente pede que ela saia e mande ela se sentar. Mas Kinian não perde a esperança e tenta repetidamente fazendo lembrar de seu nome.
Ela chega ao ponto de imprimir seu nome em uma camisa e mudar o papel de parede de seu laptop para o rosto dela. Mesmo assim, ele a chama por expressões inventadas, apenas para irritá-la. Um dia, ela é informada de que Yan-Qin não virá à universidade por uma semana, por causa de alguma urgência em seu escritório, mas ele a deixou muitas tarefas para fazer em seu lugar. Qin-Yan está angustiada, porque quando ele voltar, depois de uma semana, certamente já terá esquecido o nome dela. Mas depois de conversar com seu primo, ela descobre que a reputação significa muito para Yan-Qin. Assim, a partir do dia seguinte, ela dá o seu melhor como professor assistente na ausência dele. Quando Yan-Qin finalmente retorna uma semana depois, todos elogiam Qin-Yan na sua frente, desde os porteiros até os professores. Mais tarde, os dois se encontram do lado de fora, à chuva. Qin-Yan espera ser elogiada pelo seu excelente trabalho, mas ele a critica por se esforçar demais. De repente, um carro que passa espirra água, deixando-os molhados na água da poça. Para ajudá-la, Yan-Qin leva Qin-Yan para a sala do pessoal e a deixa se trocar e colocar roupas secas. Depois que ambos se trocam, Qin-Yan aponta e diz que ele se lembra do nome dela, mas ele não diz só para deixá-la nervosa. Yan-Qin não nega e nem confirma a afirmação. Ao invés disso, ele pergunta quais são suas verdadeiras intenções. Então Qin-Yan afirma que tem uma quedinha por ele. Enquanto eles conversam, ela tropeça em seus pés e cai no peito dele. Ao mesmo tempo, o avô de Yan-Qin entra na sala. Ele os apanha em flagrante, mas não pode acreditar que seu neto tem uma namorada. Os três se sentam para conversar quando o velho revela que marcou um encontro às cegas para Yan-Qin. Em um momento de pânico, Yan-Qin diz que Qin-Yan é sua namorada. O velho não acredita e pede que ele diga o nome dela se ela realmente é sua namorada. Qin-Yan apoia a mentira, dizendo que ela sempre cuidará do neto dele. Após a partida do seu avô, Yan-Qin não tem outra saída, senão aceitar a derrota e permitir que Qin-Yan continue trabalhando como sua assistente. Ela está muito feliz por finalmente poder estar com o homem de seus sonhos e também escrever sobre ele. Enquanto Yan-Qin, apesar de não admitir, também está secretamente feliz com sua nova assistente. No final, até mesmo um professor frio e arrogante como ele está se apaixonando por alguém. Obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.